Olá, eu sou Nelson Tavares e eu quero ajudar você a reconstruir as suas emoções. Então, posso te fazer um convite? Que tal eu, você, Joana de Ângeles e doutora Nise da Silveira fazermos um verdadeiro mergulho interior numa linda jornada de busca do autoconhecimento? Quero te fazer um convite. Que tal você mandar a tua história para você reconstruir também as suas emoções para esse número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela, contando detalhes bem cuidadosos da tua história, para a gente trazer um especialista e discutir tudo aquilo que você contar para a gente. Com certeza, essa é uma oportunidade de você ter um retorno muito qualificado de coisas que podem ajudar a transformar a sua vida. O convite está feito. Todos os sábados, às 19 horas, a gente tem o Reconstruindo Emoções na TV Mundo Maior. Agora, quando você perder alguma coisa, ou não conhecia antes o programa e quer assistir ao que a gente já fez antes, então você está convidado a acessar o YouTube e procurar o playlist do Seja Barra. Além dos programas anteriores, você vai encontrar toda a programação da nossa casa e você vai ter conteúdos muito interessantes. Com certeza, tudo isso vai te ajudar a fazer esse encontro consigo mesmo, porque pelo autodescobrimento, com certeza as suas emoções serão trabalhadas de uma maneira tão especial que isso poderá transformar a sua vida. A gente te aguarda. Dificuldades com filhos são dos maiores desafios que um pai ou uma mãe podem viver. Dificuldades com o filho e sem saber muito bem como trabalhar isso, porque os filhos vinham acompanhados por especialistas e de repente a pandemia colocou esses filhos dentro de casa, para essa mãe lidar com todos os desafios pedagógicos, psicológicos, terapêuticos de que essa criança necessita, isso não é uma coisa fácil de se viver. A história de hoje vai exatamente falar sobre isso. E como de praxe, a gente traz um especialista, alguém que possa nos ajudar a trabalhar todos os desdobramentos dessa matéria. Pois bem, hoje a gente vai falar com a Leila, que é neuropsicopedagoga. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nelson. Prazer estar aqui. Que bom. E certamente a Leila tem uma experiência enorme para lidar com todos os desdobramentos que a gente vai enfrentar sobre essa questão, porque não é só como lidar, uma série de questões, medicamentos, enfim. Vamos entender a história? Quem entrou em contato com a gente foi a Juliana. O filho dela chama-se Gabriel, ele tem 10 anos e eles residem aqui no Rio de Janeiro. A Juliana fala que o Gabriel vinha com dificuldades de aprendizado já desde um menorzinho, mas que dentro de uma escola, em outra, eles vinham ajeitando isso, que uma escola vinha sugerir uma coisa, sugeria outra. E pai, muito que associa sucesso à aprovação. As pessoas menos vinculadas à questão da educação, não sei se você discorda, eles falam muito de sucesso vinculado à reprovação. Quando o filho fica reprovado, tem que fazer alguma coisa. Mas enquanto não tem reprovação, tudo bem, vamos caminhando. Mas chegou uma fase em que a Juliana percebeu que o filho precisava de ajuda. E o Gabriel foi levado ao médico, ela não fala se foi um neurologista, não fala se foi o pediatra, mas enfim, ela diz que ele tem um diagnóstico hoje de TDAH e também diagnóstico de dislexia. E ela está um pouco preocupada porque o médico recomendou, né, prescreveu para ele alguns medicamentos. Ela também não disse quais são, mas fala que esses medicamentos vêm trazendo uma certa prostração para o Gabriel, um certo desinteresse. E a gota d'água disso tudo foi a pandemia, porque, como eu disse antes, trouxe para dentro de casa a necessidade de ela, que não é uma profissional, não tem formação na área, trabalhar todas essas questões. Eis aí os desafios da Juliana e da sua família. Obrigado, então, de novo pela sua presença. Prazer. Queria primeiro te perguntar o seguinte: pandemia em si trouxe para qualquer pai, independente das eventuais dificuldades de aprendizado que esses filhos têm, uma reflexão pedagógica sobre como fazer isso, que antes estava entregue na mão de professores e, enfim, toda a equipe multidisciplinar que atua dentro da escola. Como é que você vê essa questão, pontos positivos e negativos, tá?
de a escola colocar dentro de casa os desafios que antes estavam reservados ao ambiente escolar. Nelson, é um desafio realmente muito grande, né, que todos nós fomos pegos, né, de surpresa, e foi um desafio para a escola, foi um desafio para os pais, eu acho que muito mais para os pais, principalmente aqueles pais que não tinham o hábito de buscar esse entendimento do aprendizado, acompanhar o seu filho, né, independente dele ser criança, ou de ser adolescente, ou de ser pré-adolescente. Então isso dificultou muito esse processo. E acabou, tendo uma outra questão, o pai acabou entrando na escola, né, e vendo de perto também como era a rotina dentro da sala de aula. É claro que nós sabemos que, para uma criança que não tem nenhum transtorno, independente das particularidades de cada um, porque toda criança, todo indivíduo tem a sua maneira, né, de aprendizagem, a sua maneira de entrar no mundo, de entrar nesse mundo da aprendizagem, mas a criança com um transtorno e já diagnosticada, é óbvio que a tela dificultou muito mais esse processo. Então a gente até pode imaginar, né, uma mãe que tem uma criança que, o professor está do outro lado da tela explicando ali todo um conteúdo, toda uma matéria, e que a criança está ali, sem atenção, né. O foco aí de uma criança com um transtorno, de déficit de atenção e a dislexia também, que traz o espelhamento das letras e tudo mais, ela vai trazer dificuldades muito maiores. A criança ela não vai conseguir ficar o tempo todo naquela tela, ela vai precisar de um tempo maior de descanso, entre as atividades. Então isso precisava e precisa, né, ser revisto pela escola e pela família. Então precisa haver uma parceria muito, vamos dizer assim, direcionada à criança, né. E as escolas, elas, muitas delas ainda não estão preparadas, né. Colocam ali como, é uma escola inclusiva e que todas precisam ser, mas o que a gente percebe é que a maioria das escolas hoje ainda não está preparada para receber, uma criança e auxiliar essa criança nesse processo de desenvolvimento Claro. pedagógico. Lila, muitas escolas hoje têm trabalhado com retorno misto. Algumas crianças estão na sala de aula, outras estão em casa e a aula é transmitida. Crianças que têm algum tipo de dificuldade de aprendizado, o melhor é que elas estejam em sala de aula, que elas sejam prioritariamente aquelas que são acolhidas dentro do espaço escolar. Dentro do possível sim, Nelson. Para uma criança que tem transtorno de déficit de atenção, a presença ela é muito mais forte, porque a gente tem ali, o olhar, a gente tem a questão mesmo que a gente não possa tocar, o chamar a atenção da criança, para alguma situação, para a dispersão dela, e muitas vezes na tela o profissional ele não consegue, tem ali várias crianças, ele não consegue olhar exatamente individualmente, pontualmente para cada criança, então isso dificultou muito, né, mas por outro lado também, tornou-se necessário, e talvez alguns pais conseguiram perceber o quanto a participação deles, né, é importante nesse processo. Eu acho que E esse é o ponto positivo, né. A exatamente. família havia um discurso de inclusão da família nas escolas, mas isso agora foi definitivamente, indispensável, não Sim. tem como, porque como eu disse, se os pais não iam à escola, a escola veio até a família, né, com a pandemia. Uhum. Então acho que esse é o ponto positivo da pandemia, Com né. certeza, é um ponto muito positivo, porque os pais tiveram oportunidade de adentrar mesmo a escola, e a gente até percebe que alguns pais, diante de alguma dificuldade ou diante do que viram, né, acabaram, sei lá, mudando de escola, repensando a vida escolar daquela criança, percebendo, com um pouco mais de clareza as limitações das crianças. Então, assim, é um dado, Nelson, assim, quase que inédito, mas muitas crianças foram vamos dizer, vistas, né, nas suas particularidades, nas suas dificuldades, com muito mais intensidade, Claro, porque tinha essa participação mais ativa dos pais. claro. Juliana, uma questão. Juliana aí, tô trocando, desculpa. Leila, uma questão. A Juliana, quando ela fala que o filho,
foi para o médico e tal, ela já tinha esse diagnóstico, e agora ele recomendou o medicamento. Esse é um tema muito sensível, né? O uso de medicamentos para crianças com qualquer tipo de transtorno de aprendizagem. E, assim, há opiniões muito diferentes sobre o uso de medicamento. E a Juliana está preocupada, Leila, com a questão da prostração do Gabriel. Ela está preocupada com um comportamento que não era o comportamento dele, né? Para a gente desdobrar essa questão um pouco, como é que funciona? TDAH e dislexia são dificuldades prioritariamente tratadas com medicamentos ou a terapêutica é diferente? Nelson, tanto o transtorno quanto a dislexia, basicamente, o medicamento ele serve apenas para auxiliar em alguns sintomas. Basicamente, ele tira, um pouco da ansiedade da criança, tanto é que geralmente a Ritalina ou Concerta, né, que Concerta É realmente horrível, né? horrível, mas porque a criança não está quebrada. É, Então, esses medicamentos, eles servem, para auxiliar, para a criança ter um pouco mais de atenção. Mas tem realmente efeitos colaterais e realmente precisa ser pensado com muito cuidado, né, quando, você vai optar por dar uma medicação. Existem já profissionais e já correntes que trabalham, né, os transtornos de déficit de atenção, a dislexia, apenas com profissionais, né. São geralmente psicólogos que trabalham, o comportamental, para a dislexia é necessário um fonoaudiólogo, então, assim, se a Juliana, ela não conseguiu ainda ou não localizou esse profissional, é imprescindível que ela busque esse apoio, né, de um psicopedagogo, e de um fonoaudiólogo, porque ele é que vai ajudar a ela, o Gabriel e a escola a entender as limitações do Gabriel e conseguir fazer com que ele avance nessa questão educacional, né. Então isso precisa ser independente do medicamento, precisa ser um trabalho mais coordenado. E o medicamento, ela citou que foi a um médico. Então hoje a gente precisa ter muito cuidado, porque os médicos hoje a gente percebe que o pediatra que muitas vezes não tem nenhuma formação neuropsicológica, né, ele passa, ele simplesmente observa uma criança, que tem alguns sintomas, né, e ele simplesmente, medica, né, vai logo medicando. Só que isso precisa ser muito mais cuidadoso, né. Então eu sugiro, Juliana, que você busque também outros profissionais, que você busque a opinião de um outro profissional, né. Você está preocupada com o desenvolvimento do Gabriel, está preocupada também com a forma, né, que ele está lidando. Esses medicamentos, ele realmente ele tem reações, a criança precisa de um tempo para se adaptar a esse processo, em alguns casos precisam até mudar, então são testes, né, que são feitos e a criança também sofre com todo esse trabalho. Então, precisa ser revisto, buscar novos profissionais, se ela está em dúvida, buscar uma nova opinião. Esse seria o qualquer ideal. medicamento, de uma maneira geral, precisa de um tempo de adaptação. E, Uhum, particularmente por se tratarem de crianças, né, sem dúvida. é mais cuidadosa ainda essa cautela, né, essa necessidade de estar acompanhando, vendo como é que ele reage, Sim, trabalhar a própria dose, às vezes, do medicamento, né? exatamente. Mas existe medicamento seguro para casos dessa natureza? Porque, assim, a gente ainda não conhece com muita clareza os efeitos colaterais disso, Sim. né? Sim. Isso todo medicamento, tanto o antidepressivo quanto a Ritalina, né, o Concerta e muitos outros que tem hoje no mercado, certamente eles têm efeitos colaterais, são medicamentos que eles só são vendidos com uma receita, né. Então, a gente precisa realmente ele tem efeitos colaterais. E o ideal é que se o pai, né, se o responsável, e é importante perceber isso junto com as partes, é a família, é a escola, são os profissionais que vão optar, que vão perceber a necessidade daquela criança. E se realmente optarem, né, pela medicação, o ideal é que isso seja muito bem monitorado. E também não queira, fazer desses medicamentos uma muleta para a criança, né. Então, é importante que esses medicamentos eles sejam pontuais
em alguns momentos, para a criança conseguir se entender, conseguir entender a forma da sua aprendizagem. Certa vez, a gente atendeu no atendimento fraterno uma pessoa cuja filha tinha tomado por 3, 4, 5 anos o medicamento, ela entrou na universidade, e é curioso que todas as vezes que ela tinha insucesso acadêmico e tal, ainda que ela não tivesse mais os sintomas que a levaram a iniciar, né, os medicamentos, ela queria tomar o medicamento. Ela fez meio que do medicamento uma muleta para o insucesso. Ah, eu não fui bem. E as pessoas têm momentos de insucesso, nem Sim, sempre elas são, né, sim. bem-sucedidas nos seus desafios acadêmicos, profissionais. E aí, toda vez que alguma coisa não ia bem, é porque eu não tomei medicamento. Ela queria voltar para o medicamento. Esse é o efeito colateral que não é físico, é de ordem psicológica, emocional e também é grave, né? Sem dúvida. E tem um outro ponto também que é bem importante, que muitas vezes a própria família trata aquela criança, aquele adolescente, como se fosse um doente, né. Trata com diferença e não é isso, né. Ele tem apenas alguma dificuldade de aprendizagem que, com treino ele vai conseguir aprender, né, a lidar com essa dificuldade dele. Só a gente pensar no que alguns anos atrás não tínhamos diagnóstico para nada, né, Nelson. Então, É, nossa, quantos disléxicos, né, quantos déficits de atenção aí sim. tiveram, né, pessoas que hoje têm grande sucesso na vida, né. É. Então, é encarar isso, e a família é um ponto, extremamente importante, a família estar junto com a criança, ali nesse processo, de não fazer dela um coitadinho, porque a criança vai querer mesmo ficar ali com uma preguicinha, de É, não querer fazer, porque é normal, porque, eh, para todos nós é difícil só, não ter sucesso em nada, não acertar nunca, é muito difícil. Então por isso que uma outra coisa que a família pode fazer, em contraponto, né, a essa dificuldade da criança, é tentar perceber nela e exaltar, os pontos positivos, vamos dizer, as competências dela, é. né. Então deixando ela feliz com essas competências, e também, Nelson, uma coisa importante, o Gabriel ele tem 10 anos já, né. Quando a gente fala de uma criança um pouco mais nova, talvez essa conversa seja um pouco difícil, mas é importante que desde de muito cedo, sente com a criança para conversar com ela, para dizer e para deixar ela ciente que ela tem uma certa dificuldade, não é burrice, Sim, porque, a própria criança, muitas vezes, o que a gente observa é assim: "Eu sou burra", é. né, então ela se vê como burra, porque ela percebe que as outras crianças estão aprendendo na sala e ela não. Então é importante que a família fique ao lado dela para fortalecê-la nesse processo, dizendo: "Não, não, você não é burra, você só precisa aprender a forma É. de você aprender esses conteúdos". No meu trabalho como professor, sempre dizia para os meus alunos, quando eu via que alguém tinha alguma dificuldade, eu dizia: olha, eu nem chamava de dificuldade, eu dizia: olha, você tem uma maneira peculiar de aprender. Você precisa aprender a lidar com isso, porque dificuldades todos temos. Às vezes, seu colega não demonstra essa dificuldade aqui, Exato. mas ele vai ter esta dificuldade em outro lugar. Você vê só, às vezes, o fulano tira notas excelentes em matemática, em geografia, e ele não é tão bom em educação física. Às vezes, ele é muito bom na escola em muitas disciplinas, mas ele não é bom em fazer amizades. Quais são as suas qualidades? Se Exatamente. Juliana trabalhar esse aspecto com o Gabriel, Uhum. ele ganha autoestima também para poder entender que ele tem desafios. Ele não tem limitações, né, Exatamente. só, mas às vezes o próprio pai, a própria mãe não tiveram eles, né, esse feedback. Então exigir que Verdade. eles tenham isso com o filho é muito difícil. Então, para Uhum. ajudar a Juliana, como é que ela fala isso para o Gabriel? Como é que ela lida isso? Tem alguma palavra que não é recomendada? Como é Uhum. que ela lida com essa coisa de explicar para o Gabriel? Porque, não sei se você concorda, Leila, mas tem um duplo efeito. Um é da criança se sentir discriminada. Ah, eu não posso fazer as coisas e tal. Sem dúvida. E o outro é da criança esperta que pega isso e usa como muleta. Ah, eu não posso fazer isso porque eu tenho dificuldade de aprender, eu não sou capaz. Então, é preciso muito tato para fazer tudo isso, né? Com certeza, certamente. Então, ela tem que
ter uma conversa natural com seu filho, né? Chamar o Gabriel e dizer: filho, você percebe que você tem alguma dificuldade? Essa sua dificuldade é normal, né? Porque a gente ainda precisa aprender a forma que você entende esse processo. E com isso a gente vai precisar de ajuda, muitas vezes de algum profissional que vai te auxiliar, mas que você é capaz. Então, os pais, eles precisam ser para a criança esse fortalecimento, né? Ela precisa estar confiante, né, nesse processo e confiante nele também, que ele é totalmente capaz. De forma nenhuma a criança demonstrou preguiça, não. E tem uma outra coisa, Nelson, que é extremamente importante quando a gente pensa numa criança com TDAH, é o seguinte, a criança ela é muito desorganizada internamente, né? Ela fica muito desorganizada. Então, o que é preciso fazer? Preciso organizar as coisas para essa criança. Então, é importante organizar o espaço dela de estudo, que esse ambiente seja um ambiente protegido, não pode estar televisão ligada, som alto, precisa proteger ela dessas distrações, né, que para ela é muito fácil. Então, proteger e organizar também até o material. Tem ali os livros, então colocar os livros organizados. Então, isso é uma forma da criança conseguir também se movimentar com mais facilidade, porque ele precisa organizar o pensamento dele. E se o externo também e o ambiente que está em torno está desorganizado, isso piora muito a concentração dele. Fazer jornadas mais espaçadas também ajuda, não? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, fazer estudos pontuais. Então, a criança veio da escola, né? Se ela chegou da escola, então acabou de ter aula online, ela precisa ter um tempo ali de descanso, de brincadeira, ela precisa ser criança, né? E os treinos são necessários. Então, para além da jornada da escola, depois, claro, que a Juliana, depois que o pai ou a mãe conseguir identificar de que forma consegue ajudar aquela criança, também é importante esse trabalho de reforço, né? Por exemplo, com a leitura, né? Então, a contação de histórias, a criança com déficit de atenção, ela tem uma memória curta, então ela esquece muito rápido, então é necessário ter treinos de leitura, fazer com que isso seja divertido, fazer um teatro com ela. Então, a gente até costuma dizer que a arte, né, ela está de mãos dadas aí com a educação e com a aprendizagem, e que assim, é extremamente positivo, não só para além de ser uma ferramenta de aprendizagem, é uma ferramenta também de interação excepcional. Claro. O aspecto lúdico desse treinamento também é muito importante, não? Exatamente. Eu me lembro, por exemplo, que a gente teve muitas mães aqui que trouxeram filhos com essa dificuldade. Eu dizia, vamos ficar o tempo inteiro dentro de casa com aquela coisa de que está estudando, estudando. A gente não tinha pandemia nessa época. Mas assim, você está na praia com seu filho, vai brincar com ele, não brinca só de correr, de jogar bola, tentar brincar de alisar a areia, escrever alguma coisa para fazer uma brincadeira com palavra, com letra, com adivinhação. Isso pode ajudar? Certamente. Isso já é um treino que a própria vida nos dá. Sair com a criança e ajudá-la a ler. Olha o que está escrito ali mesmo. Então você brinca com ela e ela já está treinando ali essa forma de lidar com o mundo, né? Então, aí errou uma letrinha, você ajuda. Né? Então, e cuidado também com as críticas. Ai, na hora de. É, É bem complicado. A gente tem que ter muito tato, né, para lidar com a criança nesse sentido, para que ela não se frustre, né, mais, para que aquele processo para ela seja um processo realmente lúdico, né, um claro. processo agradável. E assim, Juliana, eu acho que você precisa mesmo ressignificar tudo isso, né, e aproveitar esse desafio, né, vamos dizer assim, para conhecer um pouco melhor o Gabriel, para se aproximar um pouco mais dele, para que juntos vocês consigam aí alcançar os objetivos, que é o aprendizado do Gabriel, que é recolocação, né, do Gabriel aí no mundo, vamos dizer assim, das letras, né? Acho É. que é importante. Um desafio que eu imagino que a Juliana esteja vivendo e que ela não aborda muito, mas isso ficou um pouco claro na mensagem dela, é que ela diz que o Gabriel, a outra filha deles, ela assim, ela dá atenção, ela está atenta,
mas ela tem alguma autonomia. Uhum. Ela diz: como é que eu fico a manhã inteira com o Gabriel, acompanhando, porque eu tenho que estar do lado dele para poder fazer as coisas com ele. E logo depois que termina, eles têm que almoçar, mas o almoço não está pronto, porque eu deveria estar fazendo o almoço. Então ela tem um desafio da organização doméstica que não é fácil, né? Sim. É, aí tem uma questão assim que não é de ordem pedagógica. É como incluir a família toda nessa dinâmica de auxílio, porque alguém precisa fazer esse movimento de auxílio de estar perto, né? E alguns têm mais facilidade do que outros, às vezes o pai não tem tanta sensibilidade para isso, ou a mãe não tem. É um desafio. Como é que, assim, as experiências que você conhece, como é que é feita essa divisão? Vale a pena trazer uma profissional para dentro de casa para fazer esse acompanhamento quando se pode pagar? O que que você recomenda? Então, sim, tá, mesmo nesse período de pandemia, muitos profissionais vão até a residência e podem ajudar, né. E na própria família, como, citou que ele tem uma irmã, de repente uma irmã mais velha, para que ela também, de repente, participe desse processo, né, é importante. E para a mãe, eu sei que realmente é um desafio inacreditável, né, você ficar ali o tempo todo com a criança e também, psicologicamente para a mãe não é fácil. Eu sei o que são os desafios de uma pessoa assim, eu não sou educadora, né, como é que eu vou ensinar, vamos dizer, o substantivo, o adjetivo, como é que eu vou ensinar as regras básicas de matemática para o meu filho, principalmente quando a criança, com o modelo da escola, ela já não está conseguindo, né, aprender. Então é realmente um desafio, mas pode sim mobilizar, não só as outras pessoas da família, é super importante, né, principalmente nesse período agora que está todo mundo em casa, né, muitas vezes alguns têm um pouquinho mais de tempo que os outros, mobilizar todos nesse processo e os profissionais também, na residência é positivo. A pessoa vai de máscara, né, então dá para a criança, tanto a criança quanto o profissional, utilizar a máscara e sim, pode ajudar efetivamente a criança, sem dúvida. Em algum momento a pandemia vai terminar e o retorno escolar tem previsão de já acontecer de maneira mais vigorosa, inclusive Uhum, nas instituições públicas, né? sim, Como é que você vê, porque assim, não sei se você concorda, mas eu vejo que essa já era uma dificuldade da própria escola. exato. Mesmo se tratando de professores, Sim. psicólogos, pedagogos, já existia dificuldade de lidar com a Uhum. criança que tem um processo diferente de aprendizado. Nessa perspectiva, como é que a gente pode trabalhar para que essas escolas tenham modelos diferentes, porque as pessoas não aprendem igual, né? Então, como é que a gente bota todo mundo dentro de uma única sala de aula e tenta formatar todo mundo para aprender da mesma maneira? Exatamente, é um desafio muito grande, Nelson, e que o que a gente percebe é que, como eu disse anteriormente, muitas escolas, né, as escolas se dizem inclusivas, ah não, aqui a gente recebe, mas não é só receber, não é só acolher aquela criança no seio Tem que ter uma escolar. eficiência no processo Precisa, precisa haver ensino-aprendizagem, né? treinamento, né, o próprio trabalho da neuropsicopedagogia é um trabalho muito mais focado ao profissional, não é um trabalho focado na criança, né, então é o preparo desse profissional para lidar com essas crianças. E como você mesmo disse, não é apenas a criança que tem transtorno, todas as crianças ali têm formas diferentes de aprendizado e que a escola precisa estar preparada para dar essa demanda. Inclusive, os próprios pais precisam contar com a escola, né. Não é simplesmente a escola chegar lá no final do ano, não chamar o pai, o responsável, né, comunicar, informar que está Comunicar que havendo existiu um que problema, está né? havendo aquele problema e não vale a pena chegar no final do ano e chegar: "Ah não, seu filho vai repetir porque ele tem traços de déficit de atenção, ou então que ele não está conseguindo se desenvolver". Então a escola não pode fazer isso, existe lei que garante, vamos dizer, essa atenção especial às crianças com transtorno, né. Sim, Então, só não vou dizer a lei, porque realmente eu não sou muito boa nisso, sim, em sim. termos de lei, mas é preciso que os pais também, busquem a escola e para que a escola também consiga, vamos dizer assim, se movimentar para dar um atendimento especial àquela criança. Para, por exemplo, agora na pandemia, fazer algumas aulas extras. Esse profissional que você vai pagar muitas vezes para ajudar naquele conteúdo, a própria escola
pode fazer um trabalho, né, direcionado para auxiliar aquela criança em um outro horário, né, disponibilizar um outro profissional que vá ajudar os pais e a criança nesse processo de desenvolvimento. Claro. A gente sabe que as crianças que têm dificuldades, né, de qualquer natureza, sejam transtornos, sejam déficits, é, tem uma certa condescendência social com essas crianças. Mas saindo da situação da Juliana, existem outros que são portadores de altas habilidades e que não são vistas como necessidades especiais, mas como uma vantagem. E também essas crianças têm uma série de outros desafios e que são, acho que, menos cuidados por conta disso, né? Sim, Pela sua certamente. experiência profissional, eu não sei, você concorda que a escola precisa estar preparada para todos os tipos de desafio, e isso é, até do ponto de vista mesmo humano, religioso e social, uma oportunidade de as diferenças serem convergidas para aprendizados de natureza humana, né? A escola Certamente. faz esse trabalho hoje, ela está preparada para isso? Certamente que não, Nelson. A gente percebe, que o que acontece quando a criança ela é mais, vamos dizer, avançada nos conteúdos, ela consegue aprender com muita facilidade e o que a escola muitas vezes faz é conversar com os pais para que avance Adiantar, né? essa criança ali, em séries, mas isso não vai e as lacunas emocionais que essa Sim, criança necessita, né. Então, é, é uma criança que ela aprende aquele conteúdo com muita facilidade, porém emocionalmente, socialmente, ela não ainda não está formada, né, isso precisa de um tempo para essa formação. Então é preciso muito cuidado, né, nesse processo e muita sensibilidade, né, também da escola e até dos pais, porque isso é sempre feito de acordo com os pais, né, o pai, a mãe é que, junto com a escola, tomam essa decisão, né, então realmente é importante e não se vê. A escola, na verdade, ela precisa ainda passar, né, se a gente for falar da escola, ela precisa passar por muitas reformas ainda, né. Nós sabemos o quanto a escola ainda está muito aquém, na formação desse indivíduo, né. O que que adianta entender muito ali das aham, né, muito da matemática, muito conteúdo que se emocionalmente, às vezes, a criança tá desprotegida. E não tem jeito, a razão e a emoção, elas estão totalmente ligadas, uma não avança, né, claro. sem a outra. Como é que você vai ter razão se a emoção não tiver ali por trás, né. Então, isso precisa ser é um tema muito sensível. E o que a gente acha que conta hoje é com o profissional, né, com o professor. É quase que um trabalho individualizado, né. Se o professor, ele toma vamos dizer, essa responsabilidade para si, ele vai buscar, né, porque o que a gente percebe é que a própria escola também muitas vezes não incentiva esse desenvolvimento na formação desses profissionais, né, para que ele consiga lidar com essas particularidades, né, essas multiparticularidades que está dentro da escola. Então é realmente um tema muito sensível que a gente tem muita caminhada aí para a É. gente conseguir chegar. Lília, tem uma questão que a Juliana não traz, mas que talvez possa ajudá-la a refletir, é que alguns desses transtornos têm origem hereditária ou não? Sim, Tem, pode né? ter, sim, pode Porque ter. eu vejo muito assim, ah, fulano tem tal dificuldade. Aí vem a mãe ou a avó e diz assim, ah, fulano também era assim, mas é só fazer tal coisa aqui, né? E aí vem assim uns acertos meio estranhos para poder dar jeitos que aparentemente deram certo lá atrás, mas era uma outra escola, era uma outra formação, eram outros profissionais. Quer dizer, lá deu certo porque talvez a exigência não Sim. era tão grande e hoje as exigências são diferentes. Então, é importante investigar se outras pessoas tiveram, o profissional que atende uma Uhum. família com crianças com essa condição, a gente investiga esse aspecto, a gente estuda também herança familiar, como é que funciona isso? Então, funciona os diagnósticos são feitos, através de todo um estudo, da criança, né, então, vê lá se os pais, os avós, sim, então percebe-se, por exemplo, são perguntas feitas sobre o nascimento, que também pode causar, o trauma no nascimento, várias questões pode causar, o déficit de atenção e vários outros transtornos. Então sim, esse
diagnóstico é um diagnóstico muito cuidadoso. É por isso que, mais uma vez, Nelson, a gente repete que é preciso que esse diagnóstico não seja precoce, né? E feito por um especialista, porque acha que o pediatra, às vezes, é a pessoa habilitada, qualificada, e não é, né? Não é qualificado. É preciso um neuro, né, para poder fazer uma investigação, de repente através de imagens, se for necessário para descartar. É preciso também verificar questões básicas, né, como audição, visão, né, a fala da Porque criança. pode haver, né, Isso algumas. pode haver, isso pode estar associado. Então, muitas vezes, você vai a um pediatra, o pediatra olha ali no aparelhinho, mas não pede um exame mais É. aprofundado. O exame de vista é um muito básico, não faz nada aprofundado, e que isso pode estar dificultando esse aprendizado dessa criança. Tá, ele pode ter um transtorno, mas ele pode ter várias outras coisas ali associadas, como também questões psicológicas. Essa criança pode ter passado por algum trauma na infância, ou pode ter uma baixa autoestima muito grande, que isso dificulta muito ela nesse processo, não só no social, mas também no de aprendizagem. Porque ela fica tão insegura, ela é tão insegura, que ela não consegue sequer levantar o dedinho ali para perguntar, para fazer uma pergunta, para se colocar. Então, isso também vai se somando a esses transtornos, né. Nosso tempo está terminando, infelizmente, mas eu não posso deixar de te perguntar uma coisa. É muito comum essas crianças que têm história de muitos insucessos, né? Porque, em geral, até o diagnóstico demora a vir, não raro. Ela, ao invés de reconhecer as suas limitações, porque ela própria também não tem maturidade para fazer isso, ela acaba descambando para um comportamento um pouco mais eh, sendo malcriada, que não vai faltar na palavra malcriada, é a palavra horrorosa para isso, mas Agressivo. agressiva, Sim. dispersa, fugidia para essas questões. eh, e aí os pais não identificam que aquilo é uma dificuldade, acham que aquilo é um desvio de comportamento, né? Exatamente. Esses são os primeiros sintomas, né. É a criança quando demonstra, a criança quando tem alguma coisa que não está bem, a primeira coisa que ela demonstra é irritabilidade, né. Então é preciso estar atento, né, todos precisam estar atentos a essas particularidades, né. Então a Sim. criança quando está muito agressiva, eu, por exemplo, tem uma coisa que eu faço com a minha filha, que quando eu pego às vezes ela na escola, eu percebo que ela está agitada demais, eu com muito jeitinho pergunto: "Tudo bem, filha? Aconteceu alguma coisa na escola? O que que houve?" E geralmente a gente encontra É. alguma coisinha ali. A criança está chateada com alguma coisa, ela não está bem, então ela vai demonstrar isso com agressividade. Leila, por tudo que a gente viu aqui na história da Juliana e do Gabriel, se a gente fosse identificar uma emoção ou um sentimento que possam ajudar a resolver tudo isso, o que que ela precisa trabalhar? Eu acho que a Juliana precisa trabalhar a coragem, Juliana, então você precisa ser corajosa para ressignificar todo esse processo com o Gabriel, tá? E ir com ele nesse processo. Eu tenho certeza que isso vai ser um aprendizado maravilhoso, não só para você, quanto para ele, quanto para toda a família. É extremamente gratificante a gente participar ativamente, com a criança nesse processo. Isso daí são os laços que vão ficar ali super fortalecidos. E ter coragem também, Juliana, para reconhecer que, ainda que seu filho eventualmente tenha dificuldade de cognição, ele tem um monte de outras competências que podem ser exploradas, que podem fazer dele um pensador fabuloso, um artista reconhecido, uma pessoa, um humanista fabuloso, sabe? Alguma coisa de muito boa, para além das pequenas dificuldades que o seu filho enfrenta, podem ser reconhecidas para valorizá-lo como um ser humano fantástico e muito especial, não é verdade? Sem dúvida. Nossa, isso é o principal, né, você perceber essas competências e exaltar essas competências, fazê-lo feliz, né, fazer ele satisfeito com aquelas competências e incentivar ele também nessas competências. Olha, ouvindo a Leila, vocês já chegaram a uma conclusão. Não podemos entregar diagnóstico das dificuldades de aprendizado que os nossos filhos têm a qualquer profissional. Então, se você já tem algum tipo de diagnóstico, mas não confia na origem desse diagnóstico, acho que vale a pena recomeçar o processo, né? Certamente, com certeza. Vai, procura um outro profissional, procura uma outra, vertente, procura outras, vamos dizer, diagnósticos, né. Claro. Investiga um pouco melhor,
porque isso com certeza vai fazer muito bem, né, e quem sabe acabe localizando e achando aquele profissional certo para auxiliar você nesse processo. Papo gostoso. Olha, você vê que eu encerrei e continuei, porque a gente, de verdade, tem muita coisa para poder dizer. Muito obrigado pela tua presença, Nada, eu que tá? agradeço, prazer muito grande. Quantos desdobramentos interessantes o caso da Juliana trouxe, na verdade? O fato de a gente ter um filho com transtorno de aprendizado faz com que toda a família se mobilize em torno da solução dessas questões. E quantas questões, não só de aprendizado, mas humana, no tratamento, a gente precisa ter sensibilidade de perceber. Mas como é difícil fazer isso sem ter formação pedagógica, sem ter formação psicológica, a gente só consegue imaginar os desafios de quem vive essa realidade. Mas olha, algumas coisas a gente chegou à conclusão aqui. A primeira, a necessidade de um diagnóstico preciso. E como fazer isso? Esse diagnóstico depende essencialmente de um profissional qualificado. Onde estão esses profissionais? Quem são eles? A gente recomendou que fosse feito então o trabalho com o neuropsicólogo, principalmente com o neuropsicólogo. A atuação dos psicopedagogos também é fundamental. Mas tudo bem, diagnostiquei, e agora? A gente sabe o quanto é difícil obter recursos para fazer esse acompanhamento constante, mas hoje a internet, a gente está aqui tratando dessa questão, para vocês terem uma ideia, né? E muitos outros caminhos podem ser encontrados para ajudar nessa família a encontrar uma solução, um conforto para esses desafios. A gente quer encontrar também algumas orientações na proposta de doutora Nise da Silveira. Então vamos dar uma olhadinha no que ela sugere para a gente, o que ela levanta como importante? Olha, presta atenção nesse trecho. Para todo e qualquer distúrbio orgânico, psicológico ou mental, é indispensável o tratamento com um profissional especializado e ministrados os devidos recursos de medicamentos quando necessários, considerando-se a área em que se manifesta. A gente tratou disso. Medicamento pode ser muito útil na solução do problema, mas também pode ser muito perigoso se mal operado. E nunca o medicamento sozinho vai resolver problema de aprendizado. A gente precisa necessariamente criar estratégias de qualificação da atenção, da memória e de todas as outras competências e habilidades de que essa criança precisa para ter sucesso escolar, acadêmico e lá para frente profissional. Vou ler um outro trecho. Constantemente, o ser humano se entrega a soluções rápidas ou receitas milagrosas, que diminuam ou que acabem, mesmo que superficialmente, com o mal-estar que lhe aprisiona e não se preocupa em conhecer o sentido deste sofrimento que o envolve. Percebam que a gente discutiu aqui que uma das consequências muito comuns da dificuldade de aprendizado é o comportamento antissocial. A criança, para não manifestar a sua frustração diante do aprendizado, o que ela faz? Se comporta de uma maneira a parecer que não é que ela não queira realizar a tarefa, não é que ela não consiga realizar a tarefa, é porque ela não quer. Isso traz algum conforto emocional. Então, está percebendo como a gente precisa ter atenção para não identificar uma coisa como outra? A gente sempre espera que o programa tenha sido útil para vocês. Mas se de alguma maneira você não tem filhos pequenos, netos pequenos, não deixa de trazer para quem está perto, alguém que você ouviu, a recomendação desse programa. Porque aqui na TV Mundo Maior, a gente sempre ajuda você a reconstruir as suas emoções. Agora, se você perdeu alguma coisinha, não esquece de buscar lá na playlist do Seja Barra no YouTube todos os programas anteriores. É lá que você vai recomendar essa pessoa que você conhece. E
E outra coisa, você também quer ter as suas emoções reconstruídas? Então manda a sua história para a gente, para o número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Conta sempre com detalhes bastante cuidadosos para que a gente possa trazer um especialista e tratar a sua questão com muito carinho. Quem sabe, com alguma ajuda, você não encontra caminhos mais fáceis para resolver as questões que estão te angustiando. Não é verdade? Então é isso. O convite está feito e a gente te aguarda.